E já estamos há algumas semanas trabalhando o princípio da tomada de atitude e hoje nós vamos encerrar o seu tratamento olhando para questões relacionadas com a prática e que de fato acabam interligando este princípio com outros elementos da nossa metodologia, né? Cada uma dos nossos pilares, cada um dos nossos princípios, né? Eles têm uma relação entre eles, essa rede de interconexão também nós vamos evidenciar hoje. Para quem não registrou ainda, né, o enunciado do princípio de tomada de atitude diz que nós agimos ou devemos agir mesmo quando isso possa gerar crises. E a gente sempre lembra que isso exige que a gente haja num determinado presente, né? Num momento atual, porque esse é o único que nós temos disponível para isso. É claro que isso pode não dar certo, porque a vida não tem garantia de nada, e nós vamos aqui trazer aqui rapidamente um lembrete do que nós já conversamos, né, com algumas frases das discussões anteriores que a gente teve. Essa frase do Benjamin Disraeli lembra que para a gente conseguir atingir a nossa felicidade é preciso agir, né? A ação em si, a tomada de atitude, ela não é uma garantia de felicidade, mas se a gente não agir, é certeza que nós não seremos capazes de atingir a nossa felicidade. E o Augusto Cury, ele detalha isto aqui de uma forma bem mais relacionada aqui, até pela época que ele vive, né, comparado com o de Israel, que era do século XIX, né, com as questões da psicologia atual. Diz assim: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Isto é, a responsabilidade por sermos felizes ou não depende dos problemas que a gente enfrenta, mas da gente se tornar, de fato, um ator consciente, né, do nosso presente. E assim, como dissemos antes, então construir o nosso futuro. E ele complementa: é atravessar desertos fora de si. Isto é, uma parábola, né, dizendo, né, aí que os problemas que a gente enfrenta no mundo exterior, eles podem ser tão difíceis de atravessar quanto um deserto. Mas temos que ser capazes de encontrar o oásis, né, o lugar onde nós conseguimos água e outros recursos necessários para a sobrevivência. Nessa parábola, então, o oásis fica no recôndito da nossa alma, isto é, em nosso interior. E quando a gente entende isso, então fica claro por que o Paulo Vieira diz, né, que o mundo muda quando eu mudo primeiro, né? Quando a gente encontra o oásis, né, que o Cury citou, obviamente a nossa visão se modifica. Muito bem. A partir então dessa conceituação da necessidade de tomar atitudes, para a gente levar isso para a prática, né, nós precisamos, assim como foi feito com todos os princípios anteriores, relembrar, né, em que ambientes
onde a gente vai, de fato, na prática, aplicar esse princípio, né? Nós temos aí um conjunto de círculos concêntricos que começa com a gente mesmo, com o nosso eu, ao redor do qual tem a família, e no círculo mais externo aqui, nós temos aí uma diversidade de ambientes muito variados, talvez não inclua todos que cada um que está nos assistindo aqui participe, talvez inclua alguns que alguns de vocês não participem, mas que representam então o conjunto aí de todos os ambientes que cada um de nós frequenta. E nós chamamos eles coletivamente então aí de círculos sociais, porque pressupõe a interação social, isto é, entre pessoas. Quando a gente vai então partir para colocar esse princípio na prática no círculo mais interno, a gente mesmo, né? A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é assim, dos hábitos e dos comportamentos que a gente tem, quais são aqueles que a gente precisa ou modificar ou introduzir como novos na nossa vida. Mas essa pergunta, né, esse aqui é o ponto-chave, deve ser sempre acompanhada de um questionamento, né, do sentido, do propósito, né, dessa mudança. Porque, como nós já vimos aí, diversos autores citando, mudança por mudança é um gasto de energia que não gera resultados. Se a gente se propõe a mudar, nós temos que saber para quê, né? Por isso essa pergunta aqui na lâmina. A mesma lógica se aplica ao ambiente familiar, né? Quando a gente quer fazer mudanças dentro da nossa família, né? Da mesma forma, é preciso estabelecer aonde queremos em conjunto chegar para depois verificar exatamente o que precisa ser feito. E no caso dos círculos sociais, obviamente esse processo ele é mais lento, mais difícil, né? Porque pode tipicamente envolver muito mais pessoas do que na família, né? Que por sua vez também são mais pessoas do que a gente sozinhos, né? E no caso dos círculos sociais, né, nós temos também como contrapartida a possibilidade de nos fazer essa pergunta, né? Para que eu estou participando deste círculo social? Então, se eu moro num prédio, num condomínio, e isso gera sérias dificuldades, é claro, eu posso resolvê-las, mas eu posso me mudar também, né? Coisa que é muito mais fácil de fazer, por exemplo, do que no caso da família, né? Mudar de filho ou de pai, por exemplo, é muito mais difícil, né? A gente tem, né, essa análise, então, de uma forma aí bem mais ampla, né? Por isso, a primeira pergunta deve ser, né, qual é o objetivo, né? O que que leva a gente a participar de cada um desses ambientes? E verificar se aquilo que a gente estava buscando ao participar desses ambientes, de fato está sendo alcançado. Isso não precisa ser de uma vez, né? Porque nada é mágico, mas pelo menos que esteja caminhando na direção que a gente pretende. Então, só para citar um exemplo, tem muitas pessoas que costumam se envolver muito com os amigos virtuais e fica horas, seja no computador, no celular, conversando com pessoas que a princípio são desconhecidas e que provavelmente
não vão se tornar pessoas íntimas, mas acaba fazendo então um uso aí do presente que talvez pudesse ter uma aplicação melhor. Outra questão que a gente tem que considerar é quando a gente se decide a, de fato, tomar uma atitude, né? É que existem dois tipos de atitudes. Existem as atitudes pontuais, tipo assim, aconteceu uma coisa e eu vou chamar a atenção de alguém porque eu não gostei, ou eu posso, em função de um determinado cansaço aqui, dizer, não, agora eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer uma pausa aqui, vocês me esperem, daqui a alguns minutos a gente continua. Né? São exemplos de atitudes pontuais. Do outro lado, nós temos o que a gente chama de atitudes sistemáticas, né? Atitudes que façam parte aí de uma caminhada maior, né? Quando a gente tem uma atitude pontual, de fato, ela é um pequeno passo, certamente é positivo se a gente consegue se comunicar com os outros e dizer o que a gente precisa fazer e de fato fazer, mas como diz essa frase do Buda, na miniatura aí à esquerda, não sei se vocês conseguem enxergar, toda grande caminhada começa também com um simples passo. Então, quando a gente tem grandes planos, grandes objetivos, né, grandes caminhadas, problemas complexos, desafios, né, que muitas vezes podem parecer muito pesados, a gente também precisa lembrar que é com um simples passo que começa e a caminhada continua, passo a passo. Mas para isso a gente precisa, pelo menos, saber responder essa pergunta. Essa caminhada maior que nós queremos fazer, a gente deve saber qual que é. Podemos não ter todos os detalhes do caminho, né, porque não temos um bom mapa, mas a gente precisa poder descrever essa caminhada. E exatamente a descrição dessa caminhada, né, é que relaciona aqui o princípio que a gente está trabalhando com o pilar da disciplina. Né? Quando a gente usa essa parábola de passo a passo ir subindo uma escada que nos leva até o céu aí de forma metafórica, a gente precisa saber que céu é esse, né? Não é um céu imaginário, ou cada um sabe o céu que quer para si. Esses são os nossos objetivos. E para atingi-los, né, a gente vai ter que trabalhar com metas. E para cumprir essas metas é que a gente vai ter que, de fato, agir, né? Porque determinar quais são as metas é, de fato, uma atividade que nós vamos, daqui a algum tempo, voltar a estudar em conjunto, mas a gente precisa tomar atitude para que as metas, de fato, aconteçam. Né? São os pequenos passos que vão fazer com que essa caminhada, de fato, complete. E por último, né, como nós também vimos aí muitos autores fazendo analogia com as pedras no caminho, é possível, para não dizer que é quase certo, que nesse caminho a gente vai encontrar dificuldades. Vamos ter que enfrentar momentos que a gente chama de crise, e nós vamos ter que então aprender então o que pode ser feito nessa situação. A figura esquerda aí simboliza o efeito dominó. Muitas vezes, quando a gente tem uma crise, ela acaba
gerando uma outra, tá certo? E o exemplo aí do dominó é suficiente a gente tirar uma peça ali do meio do caminho para que esse processo seja interrompido. Aliás, essa analogia corresponde exatamente ao conceito de distanciamento físico que deveria garantir a interrupção da transmissão do coronavírus, que a maioria das pessoas não conseguem entender. Mas voltando aqui às nossas pedras no caminho, né, exatamente esse processo aí de avaliar o que seja exatamente uma crise e como a gente se comportar diante delas, é o que nós vamos trabalhar a partir da próxima semana, quando a gente vai abordar o nosso próximo princípio, chamado justamente de gestão de crise.